João capítulo 13. João 13. Quem achou vai dizendo amém, amém. Diz então assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, vamos ler junto, amou-os, mais alto, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou o vestimento de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois, deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreende-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpo. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, vamos ler junto: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o mestre e o Senhor. Vós me chamais o mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos deixei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, vamos ler junto. Bem-aventurados sois se os... Aleluia, pode dar um aleluia, glória a Deus por essa palavra, Senhor. E quando eu meditei nessa palavra, existem alguns pontos chaves, mas para mim, o mais forte que diz aqui no versículo 1, amou-os até o fim, amou-os até o fim. Você vê que ele começa dizendo que era chegada a festa da Páscoa, e Jesus sabia que era chegada a sua hora, sabia que era chegada a sua hora. E se nós formos ver várias passagens atrás, Jesus sabia que ele foi confrontado, que não era chegada a sua hora. Várias outras passagens, quando ele curava e era perseguido, e as pessoas o indagavam. Então ele sabia que não era chegado a sua hora de ser revelado que ele era o Salvador, mas ali era chegado a sua hora. E o que ele diz é: chegada a minha hora, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou até o fim. O que seria para você amar até o fim? Jesus nos amou até o fim. Quando você olha para a cruz, o que você vê na cruz? Um homem que foi crucificado? Eu vejo o amor que foi ali na cruz, e me amou acima de todas as coisas que eu era, o que eu fazia, o que eu deixava de fazer, e deu a sua vida por mim.
Jesus não olhou os defeitos de ninguém. Jesus apenas amou. Então, quando ele diz, amou até o fim, ele não está querendo dizer um tempo. O tempo, eu amei mediante o tempo. Não, é na plenitude de tudo o que acontece, de tudo o que você é, de tudo o que você fez. Eu amei você de todas as maneiras, independente do que você é, do que você fez, do que você pensa, do que você acha. Amor de cruz é isso, é amar incondicionalmente, incondicionalmente. Então ele diz, eu te amei dessa maneira. E quando nós olhamos para essa cruz, e nós estamos hoje num dia de ceia do Senhor, quando nós olhamos para a cruz, porque ele fala, celebrar isso em memória de mim, porque Jesus estava na festa da Páscoa, a sua última ceia foi essa, e na sua última ceia, olha o que aconteceu, na sua última ceia, e ele viu a necessidade de ceiar, ele falou, olha, procura lá uma mesa, um lugar que nós precisamos fazer uma ceia, porque ele sabia que era chegado a sua hora, e como ele sabia que era chegada a sua hora, ele viu a necessidade maior de fazer a ceia, e de fazer instruções aos seus discípulos. Então ele pegou um pão, e o abençoou, e começou a partir o pão, e dar a seu discípulo, e dizer, olha, comei isso em memória de mim. E ele pegou aquele cálice, e diz, esse é meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Beber isso em memória de mim. Jesus estava ensinando que o corpo e o sangue dele trazia algo, representava algo. E todas as vezes que nós comêssemos e bebêssemos, porque não é somente para aqueles discípulos, porque eu e você também somos um discípulo, quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador, quando ouvimos a sua palavra, e queremos andar conforme aquilo que Ele nos ensina, somos seus discípulos, e as orientações que Jesus fez lá, é para hoje nós também. Esse amor de Jesus sem limites, até o fim quer dizer sem limites, diga comigo, sem limites, sem limites, porque alguém que ama esse amor, através desse amor, é sem limites. Veja que o versículo 2, ele diz que durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filhos de Simão, que traísse Jesus. Jesus sabia que ali existia um traidor? Sim ou não? Jesus sabia, mas o amor era sem limites, até o fim, até o fim. Jesus sabia que ali existia um traidor, por isso é quando ele foi lavar os pés, ele falou, olha, estais limpo, porque eu estou lavando os pés, mas nem todos estão limpos, tem gente aqui que não está ficando limpa, porque ele sabia, mas ele lavou os pés daquele também, porque esse é o nosso Senhor. Então diz assim, coloca ali Romanos 5 para mim, 6, 7 e 8. Romanos 5, 6. Porque Cristo, vamos ler junto, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos iníquos. Quando nós éramos fracos, ele sabe que temos fraqueza? Sim. Nós já estamos 100%, mesmo conhecendo aquilo que Ele diz? Não, temos fraquezas, mas Ele nos ama sem limites, até o fim, até o fim. Olha o amor de Deus, olha o amor que se revela. Sabe o que o Senhor está fazendo conosco aqui? Nos revelando o que Ele é. Nós temos que conhecer Ele, e conhecer do amor de Deus, para não vivermos debaixo de julgo, de condenação e nem de culpa, mas vivermos o amor perdoador dEle, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Amor até o fim. Diga para o teu irmão, amor até o fim. Versículo 7, ele diz então,
porque Cristo, dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém anime a morrer. E Jesus se animou a morrer por quem? Pelos pecadores, pelos traidores, pelos aqueles que têm dúvida, por aqueles que não creram nele. Jesus morreu por todos, por isso é um amor sem fim. O 8, ele diz, mas Deus, vamos ler junto, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo, sendo nós ainda, ele prova o seu próprio amor para nós, porque Cristo morreu por nós. Como é que ele provou amor? Dando a vida dele por nós. Porque nós éramos merecedores. Efésios 2, versículo 1, diz aí, Efésios 2, 1, coloca aí para nós. Ele nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecado. Amor sem fim. Ele nos deu vida, eu vou dar vida para eles que não querem me receber. Eu vou dar vida para eles, para que viram as costas para mim. Deus deu a vida a todos, amor sem fim. Basta nós recebermos, basta nós querermos, basta nós falarmos sim. Você tem que fazer alguma coisa, tem que pagar alguma conta, você tem que dar alguma coisa. Não, você tem apenas que abrir o seu coração, para viver o quê? Esse amor que Ele nos dá. Sobre todas as coisas somos mais que vencedores. Nada nos separará do amor de Cristo, nem tribulação, nem perseguição, nem ofensas, nem traição, nem angústia, nem dores, nem principados, nem potestade. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Veja bem, nada pode nos separar do amor de Deus. Que tipo de amor que é? Um amor sem fim. Um amor sem fim. Diz aqui o versículo 4 de Efésios 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Versículo 5. Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com quem? Cristo. Pela graça sois salvos. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Jesus Cristo. Sabe por que nos foi revelado esse amor sem fim? Porque as pessoas que foram recebendo dessa graça e desse amor, passaram a andar nesse amor. E nós vimos que era possível pela graça. Como é que é possível viver esse amor sem fim? Pela graça, favor de Deus, sendo nós não merecedores desse amor, sendo nós não merecedores dessa vida, mas Ele nos amou, e Ele quer que nós estejamos mostrando isso conforme nós vimos aqui. Então veja bem, que durante a ceia, o diabo já colocou no coração de Judas que ele tinha que trair Jesus. E o que Jesus fez, depois de ter ceado com eles? Jesus tirou o seu vestimento, deitou água numa bacia, e com uma toalha ia lavando aos pés. De quem? De quem ia traí-lo. De quem ia duvidar dele. Tomé fez o que, meu amado? Duvidou que ele tinha morrido, que ele tinha ressuscitado. Tomé é aquele que lá na frente ia duvidar. E Pedro? Era aquele que ia negá-lo. E Jesus foi lavando os pés de cada um deles, porque é um amor incondicional, é um amor sem fim, é um amor sem limite. Porque esse eu não vou lavar o pé, porque esse eu não vou nem olhar, porque esse não vai assentar na minha mesa. Não, ele lavou
o pé de todos e todos se assentaram à mesa de Jesus. Porque Jesus não veio para condenar, Jesus veio para trazer vida e vida em abundante. Diz para a pessoa do teu lado: Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. Amém? Então, quando nós lemos aqui a partir do versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Você não entende, porque os olhos de Pedro via de uma maneira natural, humana. Mas como é que o mestre, o Senhor, eu vi ele fazer tantos milagres, tantos sinais, tanto isso, tanto aquilo, pode vir lavar meus pés? Você não vai entender. Pedro não tinha como entender. Seus discípulos não tinham como entender. Porque era algo espiritual. Algo espiritual que ele já estava ensinando, para que eles pudessem ser verdadeiramente discípulos, e a mensagem desse amor chegasse hoje até a mim, e chegasse nos séculos vindouros. Porque se nós não soubermos o que significa isso, como essa mensagem vai chegar aos séculos vindouros? E como se aqueles discípulos não te entendessem isso, poderia chegar essa mensagem até a mim e até você. Então aquela mensagem foi dada ali. Se você não deixar eu lavar os teus pés, você não é meu discípulo. Você não tem parte comigo. Porque eu preciso que você fique limpo. Então me lave inteiro. Não, os pés é suficiente. O que aconteceu na cruz, quando você olha para a cruz e você crê no sacrifício da cruz, é suficiente para nos limpar. Limpar de toda impureza, limpar de todo pecado, limpar de todas as coisas, é suficiente. Diga para mim, é suficiente. Às vezes as pessoas não entendem o que é suficiente. Olha, é suficiente se eu tomar um copo de água hoje. É suficiente, mata a minha sede. Se eu entender que a mensagem da cruz é suficiente para aquele sangue me limpar, para aquele sangue me lavar, para aquele sangue me fortalecer e me proteger. Ele me protege. É suficiente. Eu preciso apenas de ter fé. Eu preciso apenas acreditar. Às vezes a gente quer acreditar num monte de coisa. Vamos pôr mais um pouquinho disso aqui, porque é muito simples isso. Isso é muito simples. Vamos acrescentar mais umas coisas a mais? Porque assim, é muito simples. Mas é nessa simplicidade que Jesus se revelou. Porque é o mestre, era o Senhor. E ele veio lavar os pés humildemente. Sabe o que ele estava querendo ensinar ali? A importância de ser humilde. Humilde em aceitar o que a palavra diz. Humilde em levar o que o Senhor nos manda levar. Aceitar e levar. Diga comigo, aceitar, receber e levar com humildade aquilo que o Senhor nos entrega. Eu preciso aceitar que é simples. Deixa eu lavar somente os teus pés. Mas Ele, Senhor, e Ele disse, é necessário você compreender. Porque Jesus sabia que Ele era o Filho de Deus. Jesus sabia o propósito dele. Versículo 3 diz, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que Ele viera de Deus e voltava para Deus. Jesus sabia que Ele era Senhor, mas Ele foi lavar os pés. Porque Ele precisava ensinar a importância de ser humilde. Que um verdadeiro discípulo, ele é humilde. Então ele diz aqui, o versículo 16. Em verdade vos digo, que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ele sabia exatamente quem ele era. Mas naquele momento ele estava servindo. Então, primeira coisa, gente, nós entendemos que o amor de Deus é sem fim. Segundo, que esse amor verdadeiro, sem limites e sem fim, precisa ser
humilde. E terceiro, precisa ser um amor serviçal. Serviçal. Ninguém consegue servir se não for por amor. Por que eu estou aqui? Por que muitos estão aí? Por que muitos anunciam quem é Jesus? Por amor. Ser servo, eu preciso de algo. Ter amor. Você levar uma cesta para uma pessoa que está necessitando, eu preciso ter amor. Eu ouvir as lutas das pessoas, eu preciso ter amor. Eu orar por alguém, eu preciso ter amor. Por isso que não é um cargo, não é uma função, é amor de Deus. Amor de Deus. Sem amor, nada seremos e nada teremos. Amém? É necessário, então, a gente estar limpo. E como é que os discípulos iam estar limpos? Quando Jesus os lavasse. Como é que nós estamos limpos? Quando o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa. Diga comigo, quando o sangue de Jesus nos purifica e nos limpa. Para participarmos da ceia, nós precisamos do sangue de Jesus nos purificar e nos limpar. Nós precisamos de sermos aquilo que Ele quer que estejamos para participar desse momento, limpos. Mas o que Ele nos ensina nessa noite é a importância de amar sem fim, é a importância de sermos humildes e a importância de sermos servos. Diga comigo, amor sem fim, ser humilde e ser servo. Amém? E quem faz isso conosco, amados? O Espírito Santo. Não vos deixarei só. Rogarei ao Pai e Ele enviará um Consolador para que esteja convosco todos os dias, até a consumação do século. Quem vai fazer isso em nós? O Espírito Santo. Quem vai me fazer uma serva? Você é um servo. O Espírito Santo. Quem vai trazer para você esse espírito de humildade? O Espírito Santo. Porque Ele mesmo diz, aprendei de mim que sou manso e humilde. Eu sei que você pode tantas as coisas lá fora. Mas para ser aquilo que o Senhor quer que você seja, precisa ser humilde. Um servo humilde. Que tem o amor de Deus na sua vida. Precisa. Por quê? Porque assim o mundo conhecerá que existe um Salvador. Porque assim o mundo conhecerá que existe um caminho, uma verdade, uma vida. Porque assim o mundo receberá da vida e da vida abundante. Porque é assim. Porque é dessa maneira que o Senhor diz que nós podemos marcar gerações e mudar gerações. E se é pelo Espírito Santo e somente pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, Romanos 5,5, coloca aqui para mim. O Espírito Santo de Deus faz isso em nós. Na nossa força nós não conseguimos nada. Mas através do Espírito Santo, Ele faz. Vamos ler junto, ora. A esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi dado. O amor de Deus é derramado pelo... Que amor? Sem fim. Que amor? Sem fim. Diga para a pessoa do teu lado, o amor sem fim. O amor sem limites, o amor sem dúvida, o amor sem traição, o amor sem negar. É o amor que foi dado a cada um de nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Para que, abra aí para a gente encerrar, 1 Coríntios 13. 1 Coríntios capítulo 13. Versículo 4 diz assim:
O amor, vamos ler junto. O amor é paciente. Não arde em ciúmes. Não se ufana. Não se conduz em confia. Não procura. Não se. E nem se. Esse é o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo de Deus. Amor sem limite, que tudo crê, que tudo suporta, que você vai ler ali embaixo. Mas eu quero começar e vou falar principalmente: o amor é paciente. Diga comigo, o amor é paciente. Imagina um amor sem limite, paciente. Vamos ler junto aqui. O amor sem limites, paciente. Um amor sem fim, paciente. O que seria para você isso? Olha, para mim agora deu. Então não é o amor de Deus. Não é um amor sem fim. Você foi chamado para viver o amor sem fim. O amor paciente. Olha, não aguento nem ouvir mais. O amor paciente. Para mim, olha, não dá mais, olha. Se eu tiver que relacionar com essa equipe, se eu tiver que fazer aquilo, se eu tiver que voltar a viver isso, não dá. Amor paciente, sem fim, sem limite. Quer ver algo que o diabo senta, deita, rola e bate palma? Quando a gente fala, ixi, minha paciência acabou. Quer ver o diabo bater palma? Quer ver o diabo sentar lá na sua casa e ficar? Ah, não, para mim já deu. Não consigo mais nem escutar esse assunto mais sobre esse assunto. Quer pôr ele para fora? O amor é ilimitado. Quer pôr ele para fora da sua casa? É o mesmo que você, quando você começa a praticar a paciência sem limite, ele é obrigado a sair da sua casa. Você não precisa nem falar: o diabo está amarrado, sai da minha casa. Não precisa nada disso. Você só está apontando para ele que ele tem que sair. E sai numa boa, para você não sair queimado. Porque quando eu estiver praticando a paciência, aqui você não fica mais. Aqui não fica mais. E assim é no seu trabalho. Assim é no seu negócio. Assim é no meio onde você vive. Paciência. A paciência não impõe condições. Paciência. Diga comigo, a paciência não impõe condições. Amém? Então hoje é um dia especial. Eu quero te perguntar onde você quer chegar. E o que eu preciso para chegar? Vamos nos colocar de pé. Aonde eu quero chegar? Pergunte para você mesmo: aonde eu quero chegar? Aonde eu quero chegar, Senhor? Onde eu quero chegar? Porque aonde eu quero chegar, essa semana nós somos ministrados sobre vida eterna. Aonde eu quero chegar? Se você ler João 17, ele vai começar falando sobre a vida eterna. Aonde eu quero chegar? A ter a vida eterna com Cristo. A vida eterna começa aonde? Aqui. E depois nós vamos passar a eternidade com Cristo. Mas a vida eterna começa aqui. Aqui. E para isso, o que eu preciso? Eu preciso do amor sem fim, para eu possa ter a vida eterna. Põe a mão no teu coração, curve a tua cabeça, que o Espírito Santo vai ministrar sobre o seu coração, se você abrir seu coração nessa noite, e falar: eu ainda não vivi esse amor sem fim, mas hoje eu quero passar a viver
esse amor sem fim, que é paciente, que é benigno, que não arde em ciúmes, que não se ufana, que não se ensoberbece, que não se conduz inconvenientemente, que não procura seus próprios interesses, não se exaspera e não se ressente com o mal. Senhor, é isso que eu quero viver. Não me ressentir com o mal, não ter ciúmes, mas eu quero viver, Senhor, esse amor sem limites, para que eu possa viver relacionamentos verdadeiros. Por isso, Senhor, amor sem fim, para que enquanto o Senhor estava aqui, até a morte de cruz, o Senhor tivesse relacionamentos verdadeiros.